Olá, pessoal. Vamos falar aqui da preparação agora para a reta final, tá, gente? Para a gente poder organizar nossa vida em relação ao consultor legislativo, tá certo? A área de seleção 4, que é a área de saúde, a área de assistência social e trabalho, tá bom? E aí, por exemplo, eu tô gravando dia 11, muita gente pensa assim, ah, meu Deus, a prova tá marcada dia 28/5, né? Pelo menos até o momento está prevista para essa data. Como é que eu vou dar conta disso? Acho que eu não vou dar conta, eu vou jogar. Calma, não jogue ainda a toalha, porque tem algumas questões que muitas pessoas não consideram. Tem estratégias para você pensar a prova, tem um monte de coisa que você, sinceramente, precisa focar, continuar no teu caminho. Por quê? Eu vou explicar alguns detalhes dessa área, tá? Gente, eu não sei se no vídeo 1 eu me apresentei. Meu nome é Júnia Andrade, porque eu tô dando tanta aula no turma de redação, né? A gente fica perdido, eu gravo tanta aula por dia que eu nem sei se eu me apresentei. Meu nome é Júlia Andrade, sou professora discursivas há mais de 2 décadas, né, para concurso público e naturalmente conheço bastantes concursos em que houve provas discursivas para a área do legislativo, tá, em diferentes cargos, principalmente cargo de consultoria. Bom, vou falar para vocês o que normalmente acontece, tá? Primeiro eu vou falar da realidade das provas. Vocês estão vendo aqui que eu tô com um quadrinho aberto no edital, tá certo? Exatamente aqui para ter foco. Nessa segunda etapa, nós vamos pegar 5 questões, tudo bem? E na terceira etapa, 2 questões. Eu vou explicar o que normalmente acontece para o consultor de todas as áreas, sem se preocupar com a sua área especial, que é a área 4 por enquanto, tá? Daqui a pouco eu vou lá para o material da área 4 para a gente falar como que a gente pode estruturar a coisa melhor e conseguir organizar e otimizar o tempo de estudo. Primeira questão que você tem que levar em conta. Quando você tem essas etapas aqui na consultoria legislativa, o que é a banca parte? A banca parte que na primeira etapa dos conhecimentos mais gerais, mesmo específicos, eles são bem mais gerais. Na segunda etapa, ela vai partir para conhecimentos mais conceituais, por isso que a segunda etapa é muito acadêmica, tá, gente? Não estou falando que a banca não vai cobrar norma aqui, que ela não vai cobrar uma portaria, não estou falando isso, mas ela é mais acadêmica mesmo. Elas cobram muito conceito, muita justificativa, né? Você tem que ficar justificando alguma coisa, analisando um conceito, apontando princípios, um momento muito principiológico e tal. Depois ela passa para a terceira etapa. Na terceira etapa, ela já vai lidar com a pessoa que já está praticamente pronta para a consultoria. E que é o quê? Aqui só tem 2 exercícios. E aqui o que acontece é basicamente aquilo que é o serviço direto do consultor, que é, por exemplo, analisar um artigo de uma norma, né? Aí faz-se essa análise no campo dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, né? Vão entrar ali na análise daquela norma. Você, às vezes, vai analisar um programa de governo, né? Para ver a viabilidade desse programa, certo? Se tem uma viabilidade constitucional, se tem uma viabilidade financeira, inclusive, né? Como é que isso vai ser financiado? Não é você olhar o orçamento, não é o dinheiro, mas a forma de financiamento, se encontra resguardo ou não, tá? Então, isso é o que faz um consultor. Isso é bastante apresentado aqui nesta etapa aqui. Normalmente, na terceira etapa, as notas são mais altas do que na segunda, tá? Isso é uma realidade que você precisa considerar. O que acontece na segunda etapa? As pessoas ainda estão um pouco cruas, elas vêm aqui de uma fase fechada, entram aqui, né, bastante apreensivas, tem muito exercício aqui, e uma questão muito interessante, que aí eu falo, passa, né, eu sempre falo para o meu aluno de turma de geração, passa no concurso quem tem mentalidade de consultor, gente, não adianta. O que é ter mentalidade de consultor? Primeiro, admitir que você não tem solução para tudo. Isso eu quero dizer o quê? No exercício, por que eles jogam tantas questões de áreas das mais variadas possíveis aqui dentro, tá certo? Nessa segunda etapa? Exatamente para a pessoa entender seus limites. O consultor não tem solução para tudo, mas ele tem saída, sabe? Saída. E saída muitas vezes envolve solução, envolve formas de mitigação. É isso que é interessante, que é o abrandamento daquele questionamento. Então vamos supor que cai alguma coisa para você que tem a ver aí com vigilância sanitária. Exatamente aqui você não estudou isso muito bem. Porém, né, você não estudou isso muito bem, mas você estudou muito bem a Constituição em relação a artigos, por exemplo, lá do 196, sobre direitos e deveres relacionados à saúde. Você estudou bastante sobre o SUS, então isso te ajuda.
Mesmo que você não tenha lido tudo, alguma resposta parcial você vai oferecer, algum elemento principiológico você vai apresentar que, mesmo você não sabendo o posicionamento daquele autor, a crítica que ele tece, por exemplo, a regionalização do SUS em tal situação, você pelo menos sabe o que está envolvido, porque você pegou o básico. Então é um momento que a gente se apega muito ao básico. As questões, inclusive, aqui, ou elas são de decoreba, ou elas são questões bem básicas, tá? É o momento que a banca te pede para justificar. Então você justifica com o que você tem, entendeu? Olha que interessante. Por isso que eu falei que vocês se apeguem ao básico para vocês progredirem, tá? Porque mesmo que vocês não saibam, alguma coisa vai para aquele papel ali. Então esse é o momento de você fazer isso. As notas aqui são bem baixas nesta segunda fase, não é um período de notas altas. Pode até haver nota alta depois de tudo que eu falei pra você e você pensou e na hora a coisa deu muito certo, você usou a cabeça. E aqui também é uma fase de muita avaliação de língua portuguesa. Pelo menos metade do valor da questão, de cada questão, né, é consumido com avaliação de língua portuguesa. O que a maioria dos candidatos vai negligenciar. Isso é muito natural. As questões são de curta extensão, gente. Quando a gente tem questão de curta extensão, né, banca pensa as coisas que faz. Então você tem lá uma proposta. A questão lá está lá de curta extensão, então acontece o quê? De a pontuação, regra gramatical, pontuação, de ela valer muito pouco. Por quê? Porque a curta extensão quase não vai usar vírgula. Então não adianta. Mas os recursos de coesão, de coerência, né, recursos de clareza, de organização textual, porque quanto mais curto o espaço, mais difícil você organizar. Eles valem mais. A banca faz lá decréscimo de 1 ponto. Então, quem vai para essa fase, além de se preocupar com a parte básica, né, da legislação, a pessoa tem que estar muito bem em português, tá? Para ela conseguir migrar para esta parte aqui, ganhar tempo. Já nessa terceira etapa, as notas são bem mais altas, os candidatos estão bem mais afiados aqui, por uma série de questões. Primeiro, porque vão passar os melhores, já começa uma questão aí, os mais seguros. Segundo, né, a gente fala mais seguros, não estou falando dos mais seguros em termos de conhecimento aprofundado não, tá pessoal? Estou falando dos mais seguros para oferecer propostas de mitigação. Segundo, a pessoa ganha tempo para estudar a lei, e aqui a lei é que pesa. É claro que quando eu estou fazendo um parecer sobre um programa, para avaliar um programa, eu posso recorrer a teóricos, né, artigos acadêmicos, posso, mas o que tem valor aqui mesmo, lá na hora do pega para capar, são as normas. Elas pesam bastante aqui na terceira etapa, tá? Você conhecer a estrutura, a sistematização da sua área né, da área que está sendo questionada, da sua área de trabalho. Tá, beleza. A partir disso, o que a gente faz? Vamos agora analisar o que tem de vocês, né? Aqui, área 4. Como que a banca priorizou as questões? Então, a gente tem aqui exatamente os assuntos específicos. Pela ordem você vai notar uma prioridade, tudo que começa com P aqui tem S, então não há uma ordem que a gente chama de ordem simplesmente alfabética, que é o caso da bibliografia. Muita gente estuda a bibliografia de uma forma errada e aí se desespera porque realmente começa a não dar certo, porque a pessoa vai estudando a bibliografia pela ordem do que a banca expôs aqui, tentando bater o edital. Dá errado, não é assim. A primeira coisa que a gente faz é setorizar. A gente vai fazer o quê? Criar uma linha horizontal para separar material, tá? Então, você faz primeiro uma divisão pelos grandes setores, né? Aqui é saúde, assistência social, né, e trabalho. E separa o conjunto bibliográfico. No caso de vocês, tem muita norma, então, bem ou mal, essas normas vão aparecer na segunda fase, o que para algumas outras áreas de consultoria não aparecem com tanta frequência, mas de vocês sim, tá? E por que tem muita norma, gente? Só a legislação de saúde é muito ampla e é uma área muito assistencial. As áreas são muito assistenciais, demandam muita norma para controle, tá certo? Então você precisa deixar tudo pactuado, tudo escrito, porque é a área que sai muito dinheiro público. Por exemplo, o pessoal fala em privatizar o SUS, não tem como, é impagável, são coisas impagáveis. E aí você precisa de muita normativa, por quê? Para assegurar o funcionamento, dar clareza em relação aos atos, né, que estão sendo praticados ali, a forma como o erário está sendo conduzido dentro daquele setor. Então você vai primeiro fazer isso, separar, mesmo o conjunto normativo com o conjunto teórico, separa, não tem problema não, tá? E aí, quer dizer, depois que você fez essa secção horizontal, mesmo dentro de uma dessas áreas aqui, você tem secções por segmentos.
Por exemplo, vou pegar a gente área da saúde, senão meu vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Mas vocês podem espelhar para assistência social e trabalho do mesmo jeito. Aqui, vamos pensar, área da saúde, você tem a questão do direito primeiro, tá? Conforme ele está preconizado. Depois você tem a questão da própria regulamentação, né? De como que aquilo acontece, da execução, fiscalização, regulamentação e tal. Mas você tem, por exemplo, parte de financiamento, como que isso é financiado. E você tem a parte dos mecanismos, né, de fiscalização e controle. Vamos colocar aqui, tá, para separar. Certo? Que é a parte também de avaliação, fiscalização, controle e avaliação. Tá. Então, dentro disso aqui, você pode segmentar dessa forma. Ou você pode segmentar por áreas. Por exemplo, tem área da assistência básica e, vamos supor, dos meios, né, de assistência básica e de média complexidade. Tenho também a vigilância, vou colocar em separado. Não interessa, só você olhar o que você tem aqui e organizar. O importante é que você vá setorizar da sua forma, tá? Acho que você se setorize. Quando você se setorizar assim na horizontal, é importante que você crie agora uma estrutura verticalizada, porque agora entra a cabeça do consultor. É como eu falei, o consultor não vai ter não vai ter solução para tudo, mas ele tem saída. Não é? Ele tem saída porque ele tem que. Todas as questões, a maior parte das questões são questões justificativas. Então você precisa ter as bases bem asseguradas. O que você faz? Organiza, coloca a Constituição aqui por cima, certo? Com todos os seus artigos de referência. No caso da saúde, o 196 como direito, né? Aí depois chega lá no SUS, 198, 199, 200. Então são os artigos constitucionais. Então vamos supor que a gente pensou o SUS, tá? Então vamos agora organizar. Vou tomar aqui o SUS como referência porque o SUS está em alta. Depois da Covid, muito mais. Então você tem o que aqui? Além da Constituição Federal de 88, você tem a Constituição do Estado, de Minas. Ele fala alguma coisa. Aí você tem as leis básicas do SUS, né, que é as infraconstitucionais, as leis básicas. Tem duas grandes leis básicas, a 8.080 e a 8.142. A 880, o que você tem aqui? É exatamente a sistematização do direito, tá? Então aqui, o direito e os deveres em relação à saúde pública. E a 842, você tem o quê? Você tem a gestão, né? A forma como o SUS vai ser gerido, e você tem o financiamento, a parte do dinheiro e da condução. Passando isso aqui, aí quando você olha um pouco mais para baixo, aí você vai tendo várias normas infraconstitucionais. Você tem, por exemplo, normas como portarias, que vão consolidar, nas portarias de consolidação. Você tem portaria de consolidação do sistema, então daquilo que está na 8.080. Aí você vai descendo, você tem as normativas que vêm da Confederação Nacional dos Municípios, você tem o Conselho Nacional de Secretaria, né, municipal, depois tem o Conselho Nacional dos Secretários, tá? O Conselho dos Secretários, certo? Que é o Conselho dos Secretários, perdão, ninguém educadamente buzinou lá fora. E aí você tem exatamente, isso é uma verticalização. O interessante de você estudar de forma verticalizada é o seguinte, à medida que você vai passando o assunto, né, seccionado por área, começa a ficar tudo muito repetitivo. Então, antes de você terminar de ler tudo, você já está sabendo muita coisa. É claro que quando você chega aqui embaixo, existem prioridades, ou seja, assuntos que são bem restritos aqui. Mas aí sobra pouca coisa para você entender, tá? Você pega só o objeto disso aqui, basicamente. Tá certo? Quando você faz dessa forma, o que você adquire? Você adquire uma base principiológica muito importante. Certo? Você adquire princípios muito importantes. E aí, o que é interessante? Na hora que aparece uma questão para você, de um autor criticando, por exemplo, o processo de regionalização do SUS, né, esse processo de regionalização aí para financiamento, o que acontece? Você tem pelo menos, por mais que você não lembre o que aquele autor falou, você tem pelo menos o conhecimento dos princípios, e aí os princípios te ajudam a raciocinar se aquilo compete, não compete, se é bom, se não é bom, aquela problemática que foi apresentada, tá? Então, essa é uma questão. Outra questão que você precisa pensar, né, você tem que pensar em questões de causas. Então, você está dentro de Minas Gerais, o que leva a determinadas decisões normativas, a ter determinada publicação de uma portaria X? Quais são os motivos causídicos?
Porque consultor lida com isso, ele lida com causas e efeitos, tá? De algum fenômeno jurídico. Que tá o fenômeno, que é a norma, né? As causas e os efeitos. Consultor também lida com mecanismos de mitigação. Como analisar aquilo, como solucionar, ele vai buscando esses meios. Então, assim que você trabalha. Vamos lembrar, gente, que toda vez que tem política que tem financiamento muito robusto por parte do Estado, você tem controle, né, e tem fiscalização desse sistema. E você tem sempre muito resultado de pesquisa, que é o caso, por exemplo, do IPEA. Então você tem que ver, tem que analisar esses resultados. Por quê? Porque como você vai trabalhar com essas questões de mitigação, causas e efeitos, bem ou mal, né? Quando você entra aqui dentro de uma política pública ou de uma norma, você tem as consequências desse projeto, dessa política, tá bom? Tem as consequências, e as consequências muitas vezes um órgão, né, como o IPEA, vai fazer a análise dessas políticas, vai trazer resultados ali de efetividade e eficiência dessas políticas, tá certo? Bom, eu citei para o SUS para facilitar um pouco o seu. Quer dizer, eu puxei a área da saúde para facilitar um pouco o seu entendimento, né, de como que você pode agora nessa fase racionalizar o teu processo de estudo, tá? Então é disso que eu chamo a atenção. Quem vai agora a gente passar no concurso, né, passar dessa fase para outra, é quem vai ter ali vamos dizer assim, uma estratégia interessante. Primeira estratégia é você lidar com critério. Que critérios avaliativos estão envolvidos aqui? Aqui estão envolvidos, sim, os critérios de conteúdo, mas tem muita avaliação gramatical. Então eu preciso também ter certeza de que estou escrevendo a ponto de não cometer erros. Sabe por quê? Porque imagina que uma pessoa, tá, que ela não saiba concordância verbal com segurança, e ela comete, aqui tem 5 questões. Ela comete aqui um erro de concordância, naturalmente vai aparecer um erro de pontuação. Então vamos lá. Ó, tá aqui na questão 1. Ela errou pelo menos uma pontuação, pelo menos uma concordância verbal e tem pelo menos um problema de coesão. Então só aqui são 2,5 pontos a menos, tá? Então você imagina essa situação aqui 5 vezes, sem contar conteúdo. Então por isso que as notas são baixas. Se você tenta, eu estou produzindo, né? E de repente eu me deparei com um assunto que eu não domino. Eu quero explicar com bases principiológicas para ganhar alguma coisa. Mas eu vou me segurar para não cometer tantos erros gramaticais. Às vezes você dá aquela resposta ali, a resposta está limpa. E uma pessoa que de repente tem conteúdo, então fica com a resposta suja. Por quê? Porque perdeu na base gramatical. Então não negligencie a gramática, ela vale muito. Escreva com clareza, né? Certifique-se de escrever sempre pensando na questão do direito e na questão do financiamento, como que isso está pactuado, né? Na questão dos mecanismos de controle, fiscalização, mecanismos de avaliação também, como que isso está organizado em todas essas áreas que vocês têm aqui, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido, tenha te ajudado um pouco a organizar, a priorizar algumas normas que você precisa priorizar, porque isso vai ser importante. Vamos lembrar que quando a gente olha aqui, olha só, conforme eu falei para vocês, na bibliografia tá organizada em ordem alfabética. Mas se vocês observarem, né, o que a gente tem aqui? Quando a banca fez esse edital, gente, ela fez em maio do ano passado. Então ela colocou as políticas sociais do Brasil, a Seguridade Social principalmente, como prioridade para as questões, tá? Então você tem lá a questão de seguridade social relacionada à área da saúde, assistência, previdência, ou seja, aquele tripé, tá certo? Da seguridade. Então conceitos e trajetórias, os elementos iniciais que conceituam, né, que vão criar o sistema previdenciário, que vão criar o SUS, é importante que você saiba a origem dessas questões. Quando você chega aqui em saúde, tem que lembrar que a gente passou por uma pandemia, não é? Tudo que tem a ver com o SUS passa a ser muito importante, não é? A questão do direito à saúde, os princípios diretrizes do SUS, houve uma negativa de compra de vacinas, então você tem toda uma política, né, que é própria da Anvisa, tá, da vigilância em saúde, você tem que dominar esses conceitos, entendeu? Entender como que isso está organizado, está sistematizado dentro do Sistema Único de Saúde. Você tem, por exemplo, a saúde de grupos populacionais, porque principalmente a saúde da mulher, bastante cobrada em prova de concurso público, tá? Saúde, por exemplo, dos indígenas, porque estão em alta. Olha, a gente acertou um tema do TJ Espírito Santo este ano por causa disso. Esse ano foi um ano que a gente acertou uns 5, 6 temas
indiscussíveis, mas tema do TJ do Espírito Santo, as pessoas pensaram, Tribunal de Justiça não vai cair nada sobre indígena. Pá, caiu, veio, né? Por causa disso, tá certo? Então você tem que ficar bastante atento a essas questões. E tentar jogar isso para dentro de Minas, porque é importante. A gente tem a questão da desigualdade também como um assunto super importante também, porque houve uma mudança do governo central, então você tem uma mudança nesse olhar para a desigualdade, né? Os programas de enfrentamento à pobreza, como estão sendo conduzidos, quais nós temos, como que isso é conduzido em Minas Gerais, tá certo? Todas as métricas, medidas de desenvolvimento, né, principalmente IDH, é bom que você conheça bastante essa referência, tenha números, que esses números vão ajudar você a fundamentar uma questão, não é que a banca vai te perguntar, mas te ajuda a fundamentar uma questão, tá? O trabalho pode ser, gente, que tenha uma importância por conta do combate ao trabalho escravo, né? Não preciso nem falar com vocês que isso esteve na crista da onda por aí, certo? Nem precisa falar. Então tem essa questão. Outras formas de trabalho, busca por soluções, questões que falam de soluções é interessante também, porque é bem típico do consultor. Sistemas de cooperativismo, associativismo, né? As chamadas economias solidárias, você tem que entender essas questões também e organizar o teu material em cima disso, tá bom? E a questão da segurança alimentar, principalmente a segurança alimentar, gente, ligada às crianças, né? A gente passou a pandemia, com as crianças sem a escola, houve muito déficit nutricional no Brasil. Então a gente tem que observar essas políticas. Inclusive, quando você pensa, quando eu falo governo central, porque é de cima para baixo mesmo o pensamento. Né? Você tem todo um trabalho feito em cima disso. Então, a meu ver, a prova de vocês fica bem distribuída, com concentração de questões mais em cima do sistema único de saúde, né? Mas sim, com questões que são próprias, por exemplo, da assistência social, principalmente assistência de caráter de segmento mesmo, tá? A assistência social à criança, à pessoa com deficiência, etc. Os processos de avaliação que estão envolvidos aqui em cada um dos setores, né? Então isso é importante. O combate ao trabalho escravo tem que ficar de olho. O combate, vamos dizer assim, ao desemprego e à questão do emprego informal, não é? Vamos dizer assim, do trabalho informal, melhor dizendo. E aí as formas de se pensar de forma inteligente os ganhos, quando você pensa num cooperativismo, numa economia solidária, etc., para tentar reduzir a informalidade, tentar reduzir, né, a exploração que a gente tem nestes setores, tá bom? Então, espero ter ditado um caminho, pelo menos para quem está muito apertado, igual eu falei, está muito apertado, bate em cima do SUS, porque ali é que a banca vai pegar, geral, tá? Que aí você consegue pelo menos bater um número maior de questões. E no restante, não deu, pegue aquelas normas assim que são mais principiológicas, porque na hora que a banca perguntar pelo menos um princípio você sabe apontar, tá bom? Beijo grande pra você.